Muito bem, estamos aqui para concluir mais um trimestre da nossa revista da Escola Dominical da Betel. Durante esse primeiro trimestre de 2025, estivemos estudando o movimento pentecostal, ou seja, a história do movimento pentecostal desde o Pentecostes e focos de movimentos que aconteceram nesses 2000 anos de história da igreja. Abordamos o avivamento da Azusa Street, abordamos também o movimento da santidade, abordamos o movimento John Wesley e tantos outros movimentos, como do pietismo, o movimento da reforma. Agora nós vamos falar, nessa última lição, da necessidade de avivamento no século XXI. Sim, temos necessidade sempre de, em cada geração, provar o poder de Deus. E vamos falar dessa nova geração clamando pelo poder do Espírito. As Assembleias de Deus surgiram do movimento pentecostal da Azusa Street, ainda que não nasceu ali exatamente na Azusa Street, mas os que passaram pela Azusa Street e até mesmo os que não passaram e receberam a experiência pentecostal, deu-se o desenvolvimento das Assembleias de Deus. Mas é claro, agora, nesse século XXI, 100 anos depois, Assembleias de Deus cresceram, grandes igrejas, há sim uma necessidade de avivamento nessa nova geração, não é, que está clamando pelo poder do Espírito. Que o Espírito Santo possa visitar as nossas igrejas, visitar os nossos jovens, para que a igreja pentecostal siga a sua jornada. A igreja pentecostal hoje é uma realidade e ela deve continuar sendo essa realidade, mas debaixo do poder do Espírito Santo. Vamos ao texto áureo da nossa lição. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17. Verdade aplicada desse verso, que é fundamental vivermos em constante oração, vigilância, para não esfriar no amor nem extinguir no espírito. Vamos ao texto referência aqui da nossa lição, se encontra em Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 18, onde lemos oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Oração do profeta Abacuque, então, é um cântico que nós temos e uma oração. Vamos a essa oração. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E o verso 17 e 18, bem conhecido, até cânticos nesse verso, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos ao esboço aqui da nossa lição, nós vamos ter a nossa introdução, que é comum, não é? Falaremos da relevância do avivamento no ponto 1, o avivamento é relevante. Vamos tratar no ponto 2, condições para ocorrer o avivamento, e o ponto 3, os resultados do avivamento com a conclusão. Vamos à introdução. Para encerrar o trimestre, veremos a relevância de buscar avivamento espiritual nesses últimos dias da igreja na terra. Cremos que Jesus está voltando,
e cremos que ele vem buscar um povo salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo e avivado, que tem azeite em suas lâmpadas, como na parábola das 10 virgens. Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca, para nós não sermos enganados nem confundidos diante de movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, o avivamento espiritual. Por isso, em Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor. Quem aviva é o Senhor, não a manipulação de pessoas, a tua obra. Hoje existem muitos manipuladores da fé, manipuladores que tentam manipular o poder de Deus, que confunde poder com gritaria e o poder com histeria, não é? Tenta fazer coisas histéricas, mexer com as emoções das pessoas, mas não produz nada. Inclusive tem gente que sai de um culto desse, que pulou, caiu, deitou, rolou no chão. Depois você pergunta o que foi a mensagem, não lembra nada, mas diz que foi algo poderoso. Mas não houve transformação, não houve mudança, foi uma alegria momentânea, a pessoa não sai dali para ganhar almas, porque o propósito do avivamento são almas, não é? Testemunhar de Cristo. A pessoa não ganha almas, fica esperando o próximo domingo para outra alegria cair no chão, rir, chorar, cantar e pronto, e vai embora e não ganha sequer uma alma para Cristo. Desculpa, isso não é avivamento, isso é alegria cristã, não é? E alguns até com som, luz, como discotecas, paredes negras e assim por diante. Então eu vou lá para o meu baile evangélico no final de semana, me alegrei, dancei, pulei, gritei, vou para casa, minha vida não muda, alma eu não ganho, não trago ninguém para Cristo, só levo, às vezes, o bailinho evangélico novamente, não é? Mas isso não é avivamento. Isso é entretenimento. E tem gente que confunde avivamento com entretenimento. Vamos à relevância do avivamento. No dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, obedecendo a ordem do próprio Jesus de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos do poder do alto. Atos 2:1-11. E o resultado imediato foi as almas. Quando o Espírito foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, trazendo as línguas, né? Eles começaram a viver um novo tempo. E devemos ser cheios do Espírito Santo para as almas. Eles viveram um novo tempo e 3.000 almas se agregaram aos quase 120. Foram quase 3.000 nos quase 120. E é esse o significado do avivamento. O avivamento é uma bênção de Deus, Salmo 85:6. Pois é uma ação que traz vida e dá um novo ânimo e dá forças. O Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando ativa no cumprimento do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Salvação de almas. Assim, o avivamento é sim uma obra de Deus que é realizada pelo Espírito Santo, que desperta, que levanta a igreja para viver fervorosamente, dinâmica, sem estar dormindo espiritualmente. Desperta, tu que dormes, Efésios 5:14. Hoje acreditamos, sim, na necessidade de um novo avivamento, de uma visitação divina que trará vida para a igreja, para que ela cumpra a sua missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o único evento capaz de evitar o desastre, a frieza espiritual que Satanás procura lançar nas igrejas no século de número 21 que vivemos, não é? Romanos 13:11, devemos buscar esse avivamento. A urgente necessidade de avivamento. Vimos, através dessa lição, que ao longo da história, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos e em diferentes lugares. Hoje, a Igreja carece de um novo despertar de Deus, de um novo derramar do Espírito,
porque estamos nos últimos dias. E Joel 2, 28 e 29 diz que há de ser nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Por isso, no coração de cada crente pentecostal salvo em Jesus, deve existir o desejo de experimentar um avivamento pessoal, espiritual, além de experimentar o poder e a profundidade do Espírito Santo no seio da igreja. Salmo 42, 63 e 1. Portanto, é necessário que o Espírito Santo inspire a homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele, tornando o crente mais vivo, ativo e intenso nessa busca. Amós 5:4. Falemos ainda do avivamento na igreja. Todos nós precisamos de avivamento. Para quê? Para não ceder às bordagens do inimigo, da nossa alma, nem à nossa natureza carnal. O segredo de vencer a carne é viver no Espírito. Gálatas 5:24. O profeta Abacuque, na leitura que fizemos, diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A busca pelo avivamento é a obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. E aquele que está em pé, olhe para que não caia. A chama do Espírito não pode jamais se apagar em nossas vidas. Que o fogo arda no altar continuamente. Levítico capítulo 6, do verso 10 ao 14, vemos a necessidade de se manter o fogo aceso. Que essa chama do Espírito não se apague. E para que não se apague, é preciso buscar ao Senhor. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham de colocar lenha nova no altar do holocausto toda manhã, Levítico 6:12, nós também temos que pôr lenha no nosso altar para manter essa chama viva, acesa no nosso coração, na nossa alma. Também devemos ter uma vida diária de oração e busca no Senhor. É necessário que o Espírito inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele. Vamos às condições para ocorrer o avivamento. Primeiro, o avivamento deve começar no coração de cada cristão. No nosso coração, que é onde Deus fala conosco, onde nós ouvimos a voz de Deus, deve haver em nosso coração, deve haver uma sede, uma fome por Deus. E para que isso ocorra, também é necessário que haja arrependimento em nossas vidas, que haja também em nós uma vida de oração e comunhão com Deus. E o estudo tão importante da palavra de Deus. Muitos crentes hoje não lê a Bíblia. E quando nós perguntamos por quê, porque não tem tempo. Mas tem tempo para ficar 2 horas no Facebook, no Instagram, tem tempo de assistir um filme, tem tempo até de ir para o cinema, não é? E as pessoas têm tempo de jantares e conversas e não buscam o estudo da palavra de Deus. E são 3 condições básicas para que possa haver um avivamento. 2 Crônicas 7, verso 13 ao 17. Primeiro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender de seus maus caminhos, então, um arrependimento. Por que o arrependimento? Porque o pecado nos separa do Senhor. Isaías 59:2 diz que as vossas transgressões fazem com que o vosso Deus não ouça. Então, nós temos que tirar toda a transgressão, todo o pecado. Ele nos instrui sobre a importância de um arrependimento genuíno na presença de Deus. O que mantinha Davi, esse rei salmista inspirado, era justamente a capacidade que ele tinha de se arrepender. Veja o Salmo 51, não era um homem perfeito, pecou, mas se arrepende do seu pecado. Se arrepende, e você não vê Davi fazendo isso nunca mais, não é? Porque arrependimento verdadeiro é isso.
Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos pecaram, todos têm que se arrepender. Todos precisam se arrepender. O avivamento é algo que ocorre pessoal. Portanto, vem primeiro através de um arrependimento sincero e que o Espírito é quem nos convence de nossos pecados. Atos 3,19. Nós notamos em Atos 2 que eles se sentiram compungidos nos seus corações, perguntaram, varões, o que iremos fazer? Não é? E aí Pedro diz que eles deveriam se arrepender. Devemos admitir nossos pecados. Somente assim podemos ser perdoados, purificados e restaurados. Arrepender é sinônimo de mudança de vida. A palavra arrependimento é metanoia, é mudança de vida. E arrependimento verdadeiro vai produzir em nós vida espiritual. Uma vez que o arrependimento bíblico leva a uma mudança, resulta em se voltar para Deus e se render à sua boa, perfeita e agradável vontade e nos entregar totalmente a Deus. Então, a primeira condição para que haja um avivamento é o arrependimento. Também, avivamento não acontece sem oração. É preciso orar. Lemos tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos a conexão que havia entre oração e ação do Espírito Santo. Conforme eles oravam, o Espírito agia. Nós podemos começar logo com Lucas 3, quando no batismo de Jesus, que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, tendo ele orado, o céu se abriu. Então, oração é o que abre o céu, não é? É bater nas portas do céu, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Diz, quando Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Em Lucas ainda 11, quando Jesus ensina sobre a oração, Jesus ensina o que nós devemos pedir, o Espírito Santo. O Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Portanto, o Espírito Santo só vem através da oração. Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Atos 1,14, vemos que eles perseveravam em oração no cenáculo antes de Atos 2 chegar. Vemos também em Atos 4, do verso 29 ao 31, eles orando novamente para ser cheio, para Deus dar ousadia para eles falarem a palavra de Deus. E conforme eles foram cheios, falavam a palavra com ousadia. Oração é o que precede Pentecostes. Oração é o que precede a vinda do Espírito Santo. Quando a igreja continua orando, vai testemunhar a ação do Espírito Santo. Pastor, nossa igreja não está acontecendo nada, a alma não se converte, nada acontece, os crentes estão frios, indiferentes, está faltando oração. É preciso orar. A obra de Deus se faz com muita oração, muita oração. Então, devemos perseverar em oração, conscientes da nossa dependência da ação do Espírito Santo. Se queremos que o Espírito haja, é preciso orar. Quando a certeza que o Senhor continua a operar o avivamento na vida do seu povo, que a nossa oração seja: viva ao Senhor a tua obra e a minha vida no meio dos anos, que nós sejamos avivados. E terceiro ponto, arrependimento, oração. Vamos ao terceiro ponto. Avivamento pela palavra. Deus é o maior interessado em trazer avivamento em nossos dias. Isaías 44, 3 nos fala isso. Devemos, então, obedecer a sua palavra. Devemos buscar a sua direção, a vontade de Deus e a necessidade que haja um quebrantamento, confissão e contrição. Eu vou ler Isaías 44, versículo de número 3. Vejamos aqui o profeta Isaías, o que ele nos traz. Olha só, 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento. É preciso ter sede, por isso que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E rios sobre a terra seca.
derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, Deus quer derramar, Deus quer nos encher, Deus quer saciar a nossa sede, mas é preciso ter sede, não é? A sua palavra mostra a vontade de Deus. O que ele quer é quebrantamento, confissão, contrição, mudança de vida. Salmo 51 diz que um espírito quebrantado e um coração contrito não rejeitarás, ó Deus. Então Deus busca a nossa mudança. Vamos ler também o Salmo 119, versículo 101, onde lemos assim, Salmo 119, verso 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Então, tira os teus pés do caminho mau para observar a palavra de Deus. Não é possível haver avivamento verdadeiro, e avivamento não é apenas emocionalismo, sem observar os parâmetros da palavra de Deus. Avivamento é mudar para viver de acordo com a palavra de Deus. É como Paulo escrevendo aos Romanos 12, 11, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Avivamento não serve para nos alegrar, chorar, rir, mas sim para mudar a nossa vida e mudar de acordo com a palavra de Deus. Ninguém esfria na fé rapidamente, vamos esfriando devagar. É uma ação gradativa na qual se vai perdendo a comunhão com as Escrituras, vai se esfriando no amor pela leitura da palavra de Deus, na oração, e vamos negligenciando essas coisas. Então, para haver um avivamento é preciso arrependimento, oração e um constante comunhão com a palavra de Deus e viver. E vamos ver qual é os resultados do avivamento. Para encerrar esse trimestre e essa lição tão maravilhosa, vamos ressaltar 3 resultados de um autêntico avivamento. Porque falamos como alcançar arrependimento, oração e palavra. Agora vamos lá. São evidências que o povo de Deus precisa desejar nesses dias tão desafiadores e repletos de distrações, de relevâncias para o nosso contexto eclesiástico. Quando a busca desenfreada por novidades tem tomado lugar do imprescindível exercício espiritual, da reflexão, do discernimento, que o Espírito nos ilumine ao longo deste estudo e que Deus nos leve a um verdadeiro avivamento. Vamos aos resultados do verdadeiro avivamento. O avivamento nos mantém cheios do Espírito. As palavras de Paulo aos Efésios apontam para a necessidade de sermos continuamente cheios do Espírito para viver como povo de Deus, num contexto marcado de corrupção e perversidade. Por isso, não vos embriagueis com vinho. Por que as pessoas se embriagavam com vinho? Para ficar alegre, não é? O vinho alegra o coração, já diz o livro de Provérbios. As pessoas bebem para quê? Para festejar, se alegrar. Então, por que existe um vazio no interior do homem, que ele quer preencher, e às vezes ele preenche com vinho, mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aqui, a alegria que o vinho produz é a alegria semelhante do Espírito. Por isso que em Atos 2, eles foram confundidos de estar cheio de mosto, não é? Então, a alegria que o Espírito produz é melhor do que a alegria do vinho, porque o vinho só deixa a pessoa alegre, bêbada, mas assim que passa o efeito, a pessoa está vazia, e aí bebe de novo. E aqui essa comparação da alegria que o Espírito vai produzir em nós é uma alegria constante, a presença do Espírito. Por isso não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A presença do Espírito vai nos levar às coisas espirituais. O vinho leva às coisas carnais. Então, a presença do Espírito deve ser uma realidade na vida de um crente avivado nos primórdios da igreja, quando o povo de Deus seguia a Cristo cheio do Espírito Santo. Semelhante, precisamos ser cheios do Espírito Santo para levar esse mundo ao conhecimento da verdade sobre Cristo. Só uma pessoa cheia consegue trazer outras, não é? E outras para serem transformadas.
E isso, para ser cheio, é possível mediante oração, louvor, comunhão, salmodiando o Senhor no coração, cheio da presença de Deus e do Espírito. Se quiser como saber ser cheio, só continuar lendo Efésios, não é? 5:19, eu vou ler aqui, ó. Porque, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E alguém pergunta, mas como é que eu sou cheio? Como é que eu posso buscar essa vida cheia do Espírito? Diz aqui, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. É no coração. A religião verdadeira é de coração. Tem que estar no nosso coração. Coração, não adianta a boca falar uma coisa e o coração está longe de Deus. A verdadeira religião está no coração. Amar a Deus de todo o coração. É o coração. Não é? Buscar a vontade de Deus, tecer Deus no seu coração. Segunda coisa que o avivamento faz. Primeiro, nos faz ser cheio. Uma vez cheio, agora nos faz andar no Espírito. Os ataques de Satanás nunca cessam, carecemos de avivamento constante por meio do Espírito Santo. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar a escravidão das paixões mundanas, as obras da carne, conforme Gálatas 5:16-21. Para andar em espírito, precisamos nos fortalecer em Cristo, crucificar a nossa carne com as suas paixões, como Paulo diz, os que são de Cristo crucificaram sua carne com as paixões e se esforçar para viver na carne, se esforçar para viver na espiritualidade e não na carnalidade, pois assim passamos a extinguir o espírito quando vivemos na nossa carnalidade. E por último, terceiro ponto, o avivamento nos faz viver, ser cheio, andar no espírito e viver uma vida abundante. Deus quer dar uma vida abundante, não é? E abundante espiritualmente, como Cristo tinha uma vida abundante. O autor da vida, somente Deus, tem vida para nos dar. E ele nos revela seu plano para que a igreja seja avivada e tenha uma vida abundante. Vamos ler Efésios, capítulo 3, versículo de número 20 e 21, não é? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Ser cheio, andar no Espírito, ser abundante. Está aqui o plano de Deus, e ele nos revela esse plano para uma igreja avivada, que tem uma vida abundante na terra. Não é? Os mansos herdarão a terra, muitos são prósperos, porém, só quem tem Cristo tem a verdadeira prosperidade, possui uma verdadeira abundância. Abundância que não é de dinheiro, mas abundância espiritual, ainda que ele pode nos dar abundância também de dinheiro, mas o verdadeiro cristão é abundante em todas as áreas. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar as paixões mundanas. Muitos querem abundância financeira, mas muitos que são abundantes financeiros são desabundantes espirituais, não é? Nós temos que ter abundância financeira, sim, abundância espiritual, melhor ainda, não é? Mesmo que você não alcance a abundância financeira, mas a abundância espiritual é algo que todos devemos buscar. Para concluir, meus amados irmãos, que o Espírito Santo continue operando em cada coração. Lembre-se que religião é a religião do coração. Anseio para buscar mais a Deus, sede e fome de Deus. Que cada discípulo de Cristo responda positivamente ao agir do Espírito. Que o Senhor aqueça os corações, fazendo com que abundemos em amor para a edificação da igreja e a glória de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você viva um verdadeiro Pentecoste,
todos os dias, que você não só estude a história dos movimentos pentecostais, mas que você seja um Pentecoste, que você viva um Pentecoste, sendo cheio do Espírito, vivendo no Espírito e tendo uma vida abundante. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, que lá há abundância de vídeos. Há mais de 7.600 vídeos, mais de 254 pastas. Os vídeos estão organizados em pasta. Então, o segredo do canal é entrar, clique no playlist, aí você vê as pastas. Você vai ver a pasta dessas 13 lições da escola. Você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia para você. Você vai encontrar a palavra de Deus ali e ensinos ricamente para a sua vida. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe e até o próximo trimestre, onde nós vamos estudar a mordomia cristã. A mordomia cristã. Não perca, então, o próximo trimestre. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.